De mendigo a milionário. A incrível jornada de superação e sucesso, Diego Almeida parecia ter desaparecido do mapa. Ex-professor de engenharia civil na Colômbia, sua vida virou um pesadelo real quando denunciou um escândalo brutal. Uma construção improvisada, cheia de trapaças e atalhos perigosos, caiu, levando a vida de 17 pessoas. As imagens daquele desabamento nunca saíram da cabeça dele. O barulho surdo do concreto quebrando, o grito das vítimas, a poeira que cobriu tudo. Com a coragem de revelar quem era o culpado, Diego viu sua carreira despencar. Rebaixado a zelador em um prédio modesto no Brasil, ele enfrentava olhares secos e a humilhação diária. Aquela era uma morte social e profissional que doía mais que qualquer ferida física. Mas aí, bem no meio daquela madrugada cinza e silenciosa, algo inesperado aconteceu. Renata Souza apareceu. Alta, elegante, olhos que brilhavam com urgência. CEO da Souza Tecnologia. Ela carregava consigo uma mistura esmagadora de desespero e, disfarçado de consultor, ninguém pode saber quem você é. Ela falou rápido, como se o tempo fosse o inimigo. Diego sentiu um tremor estranho no corpo, o coração batendo acelerado após anos de silêncio. Um chamado que parecia arrancá-lo daquele buraco negro. Aceitou, sem saber que aquela noite ia romper as algemas que o prendiam. No restaurante chique, entre luzes baixas e risadas distantes, o encontro foi eletrizante. A química era palpável. Olhares se encontravam. Sorrisos surgiam como lampejos de esperança. Cada palavra entre eles carregava peso, cada gesto uma promessa no ar. Diego ali, como se estivesse renascendo, disfarçado, mas com o fogo da justiça e da vida pulsando forte. Porém, sombra e perigo espreitavam. Márcia, sócia traiçoeira de Renata, observava com os olhos afiados, cheia de inveja e segundas intenções. Já Marcos Valdez, o mesmo homem que tinha enterrado a carreira de Diego na Colômbia, estava prestes a reaparecer, e ninguém sabia até onde ele poderia ir para manter Diego no chão. Enquanto armavam um plano para fisgar aquele investidor dos sonhos e reviver as esperanças enterradas de Diego, algo inesperado veio junto. O segredo que Renata guardava, revelado em um momento de silêncio pesado. Ela estava grávida. Um choque que transformou o futuro incerto em um campo minado de dúvidas, medo e oportunidade. Como lidar com essa nova vida crescendo no meio de tanta tensão e luta? Diego sentiu o nó na garganta, uma mistura de medo e amor explodindo dentro do peito. Estavam diante de uma encruzilhada cruel, onde passado e futuro se encontravam num borrão. O que seria maior, o peso das feridas ou a força do recomeço? A questão pairava no ar, cortante como uma lâmina. Ei, antes de... E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Diego estava perdido em pensamentos, o nó na garganta apertando enquanto olhava para Renata. Ele não conseguia deixar de pensar na nova vida que crescia dentro dela. Antes de conseguir embolar um plano brilhante, como conseguir conter essa avalanche de emoções? O clima no restaurante já era tenso, e agora, com essa bomba, tudo parecia prestes a desmoronar. Então, o que parecia ser uma noite promissora se tornou um turbilhão. A porta do restaurante se abriu bruscamente, e alguém entrou, ofegante. Era Márcia. Suas palavras cortaram o ar como um grito. Renata, você precisa saber. É sobre Diego. O olhar dela era de puro pavor. Diego sentiu o sangue gelar. O que essa mulher sabia? A tensão era palpável. Renata olhou de Márcia para Diego, confusa. O que você está insinuando? Márcia hesitou, mas a urgência fez a mentira sair de sua boca. Ele não é quem você pensa. Diego não é só um professor. Ele tem um passado que, bem, ele é mais do que isso. Ele esteve envolvido em tudo. Na Colômbia, nas mortes. O restaurante pareceu engolir o ar.
Aquelas palavras pairaram. Diego não conseguia acreditar no que ouviu. O ódio no olhar de Márcia, a satisfação no canto de sua boca. Tudo fazia parte de um plano sórdido. Ele sentiu o chão tremendo sob seus pés, e a sala girava. "Isso é mentira!" gritou Diego, seu coração batendo forte, as mãos tremendo. "Eu sou inocente, eu fiz o que era certo." Mas a confiança estava se esvaindo. O olhar de Renata era um misto de desconfiança e dor. O espaço entre eles parecia insuportável. "Eu encontrei documentos, provas." Márcia prosseguiu, o sorriso distorcido de alguém que joga o jogo sujo. "Você não sabe o que ele realmente fez. Ele deixou Claude morrer para escapar. O que faz você pensar que ele não faria o mesmo com você?" Renata olhou para Diego, o brilho nos olhos se apagando como uma chama sob um vento forte. "Diego, é verdade?" O silêncio martelava. A dor em seu peito se intensificou, e ele queria gritá-la, explicar que tudo era uma armadilha, que ele não era culpado. E se Márcia estava jogando com sua mente, se este era só mais um plano para detê-lo. Mas cada segundo que passava fez a dúvida crescer na mente de Renata. Um veneno que corroía sua confiança. Diego se inclinou à frente, implorando. "Eu nunca faria isso, Renata. Eu perdi tudo por tentar salvar vidas." Mas as palavras não eram suficientes. O jantar promissor se transformou na maior armadilha. E justo quando o vazio se instalou, um barulho estrondoso ecoou da calçada. Um carro derrapou, e em seguida houve gritos. A cidade buscava atenção agora. Ouve-se a sirene de uma ambulância distante, mas estava mais próxima. Era a oportunidade perfeita para um desfecho trágico. "Vamos sair daqui!" Recebeu gritos no meio da confusão. Num instante, Renata estava em pé, a expressão de desespero transformada em um instinto de sobrevivência. Diego teve um impulso de proteção, mas a desconfiança o informou que Renata poderia não querer sua ajuda. Márcia sorriu triunfante. "Vá, Diego. Mas só saiba, a verdade sempre vem à tona." E com isso, a sala começou a se esvaziar, pessoas correndo, parte do restaurante em caos total. Diego olhou para Renata, suas almas entrelaçadas, mas na linha invisível entre amor e traição. Ele sabia que algo terrível estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo de novo. E nesse instante, no caos que se formava ao seu redor, a única certeza era que o mundo deles havia mudado irremediavelmente. E enquanto tudo desmoronava, ele se perguntou: seria o seu passado uma prisão ou uma chave para a liberdade que tanto almejava? Diego estava paralisado. O caos do restaurante girava ao seu redor, mas ele sentia como se estivesse preso em uma bolha, olhando tudo de fora. Renata, com os olhos arregalados, ainda tentava processar as palavras de Márcia. O pânico se espalhava pela sala e o som de talheres caindo e gritos distantes ecoavam como um coro de desespero. Diego precisava agir, mas a sede de respostas o mantinha imóvel. Renata finalmente se virou para ele, sua expressão um misto de dor e insegurança. "Diego, é verdade?" A pergunta acertou como um soco. Ele queria gritar que não, que tudo era uma farsa. Mas a dúvida que ela carregava agora parecia uma sombra imensa entre eles. "Eu sou inocente, Renata. Você sabe que eu não sou assim." A voz dele soava desesperada, mas a desconfiança estava no ar como um veneno. Em algum canto, Márcia ainda sorria, satisfeita com o caos que havia causado. O impulso de atacar aquela mulher traiçoeira era forte, mas Diego se controlou, lembrando-se do que realmente estava em jogo. E então, tudo se desenrolou de forma que ele nunca poderia imaginar. O barulho intenso de um carro derrapando se misturou a gritos. Uma multidão corria de encontro à saída. Quando Diego olhou pela janela, viu algo que congelou seu sangue. Um furgão preto, sem placas, parou abruptamente. E então, homens mascarados saíram dele, armados e com expressões ameaçadoras. "Corra! Eles estão aqui!" gritou alguém na plateia. O desespero generalizado causou uma onda de movimento.
Renata agarrou a mão de Diego, puxando-o como se a vida deles dependesse disso. E naquele momento, o instinto de proteção novamente se acendeu nele. Com os olhos fixos no rosto dela, ele sentiu a tensão na atmosfera aumentar. Era o momento de escapar, mas, enquanto se movimentava, uma descoberta chocante surgiu como um relâmpago. Uma das máscaras dos homens começou a se soltar, e quando a parte inferior do rosto foi revelada, Diego quase caiu para trás. Era Marcos Valdez, o mesmo homem que havia enterrado sua carreira na Colômbia. O reconhecimento acionou um gatilho dentro de Diego. Por que ele estava ali? O que aquele monstro queria com Renata? Antes que pudesse reagir, ouvindo gritos e sirenes se aproximando, a mente de Diego explodiu com a confusão. O que mais ele não sabia? O que Márcia realmente queria? O medo e a adrenalina misturados a uma certeza aterrorizante. Seu passado estava, sem dúvida, voltando para cobrar tudo que ele tentou deixar para trás. Diego, precisamos sair agora, implorou Renata. Sua voz tremia. Ele podia ver a preocupação em seus olhos, e uma onda de desespero tomou conta dele. No fundo, ele sabia que tudo isso era maior do que eles imaginavam. Mas antes de se mover, Diego sentiu um puxão na situação, quase sobrenatural. Ele se virou para Márcia, esperando qualquer reação dela. E é aí que ela fez algo inesperado. Desculpem, mas não posso deixar que vocês escapem. A verdade não pode ser escondida. Ela sacou uma arma que parecia ter surgido do nada. O choque e a traição, estampados nos rostos de Diego e Renata, foram quase palpáveis. Márcia, você está louca? Gritou Renata, o desespero tomando conta dela. E enquanto cada um deles processava o momento, o impacto da traição pairou no ar, intensificando a tensão. Diego nunca antes tinha sentido o coração bater tão forte. O que realmente unia Márcia e Marcos? O que ela realmente sabia? A pergunta ficou ecoando na mente dele enquanto a real batalha entre segredos, traições e o desejo de proteção começava. O passado dele não era apenas um fardo, agora era um campo de batalha. E com a saída do caos, a única coisa que ficou clara foi que há mais em jogo do que eles jamais poderiam imaginar. Ele pensou, como isso tudo iria terminar? E, acima de tudo, quem realmente poderia confiar? Diego estava paralisado. O caos do restaurante girava ao seu redor, mas ele sentia como se estivesse preso em uma bolha, olhando tudo de fora. Renata, com os olhos arregalados, ainda tentava processar as palavras de Márcia. O pânico se espalhava pela sala, e o som de talheres caindo e gritos distantes ecoavam como um coro de desespero. Diego precisava agir, mas a sede de respostas o mantinha imóvel. Renata finalmente se virou para ele, sua expressão um misto de dor e insegurança. Diego, é verdade? A pergunta acertou como um soco. Ele queria gritar que não, que tudo era uma farsa, mas a dúvida que ela carregava agora parecia uma sombra imensa entre eles. Eu sou inocente, Renata. Você sabe que eu não sou assim. A voz dele soava desesperada, mas a desconfiança estava no ar como um veneno. Em algum canto, Márcia ainda sorria, satisfeita com o caos que havia causado. O impulso de atacar aquela mulher traiçoeira era forte, mas Diego se controlou, lembrando-se do que realmente estava em jogo. E então, tudo se desenrolou de forma que ele nunca poderia imaginar. Um barulho intenso de um carro derrapando se misturou a gritos. Uma multidão corria em direção à saída. Quando Diego olhou pela janela, viu algo que congelou seu sangue. Um furgão preto, sem placas, parou abruptamente, e então homens mascarados saíram dele, armados e com expressões ameaçadoras. "Corra! Eles estão aqui!" gritou alguém na plateia. O desespero generalizado causou uma onda de movimento. Renata agarrou a mão de Diego, puxando-o como se a vida deles dependesse disso, e naquele momento o instinto de proteção novamente se acendeu nele. Com os olhos fixos no rosto dela, ele sentiu a tensão na atmosfera aumentar. Era o momento de escapar. Mas enquanto se movimentava, uma descoberta chocante surgiu como um relâmpago.
Uma das máscaras dos homens começou a se soltar, e quando a parte inferior do rosto foi revelada, Diego quase caiu para trás. Era Marcos Valdez, o mesmo homem que havia enterrado sua carreira na Colômbia. O reconhecimento acionou um gatilho dentro de Diego. Por que ele estava ali? O que aquele monstro queria com Renata? Antes que pudesse reagir, ouvindo gritos e sirenes se aproximando, a mente de Diego explodiu com a confusão. O que mais ele não sabia? O que Márcia realmente queria? O medo e a adrenalina misturados a uma certeza aterrorizante. Seu passado estava, sem dúvida, voltando para cobrar tudo o que ele tentou deixar para trás. Diego, precisamos sair agora, implorou Renata. A voz dela tremia. Ele podia ver a preocupação em seus olhos, e uma onda de desespero tomou conta dele. No fundo, ele sabia que tudo isso era maior do que eles imaginavam. Mas antes de se mover, Diego sentiu um puxão na situação, quase sobrenatural. Ele se virou para Márcia, esperando qualquer reação dela. E é aí que ela fez algo inesperado. Desculpem, mas não posso deixar que vocês escapem. A verdade não pode ser escondida. Ela sacou uma arma que parecia ter surgido do nada. O choque e a traição estampados nos rostos de Diego e Renata foram quase palpáveis. Márcia, você tá louca? Gritou Renata, o desespero tomando conta dela. E enquanto cada um deles processava o momento, o impacto da traição pairou no ar, intensificando a tensão. Diego nunca antes tinha sentido o coração bater tão forte. O que realmente unia Márcia e Marcos? O que ela realmente sabia? Márcia apontou a arma, os olhos cheios de algo que Diego não conseguia decifrar. Vocês dois acham que podem sair impunes? A verdade que você esconde, Diego, não vai ficar oculta por muito mais tempo. Ainda confuso, Diego sentiu o tempo parar. O que você sabe? O que está acontecendo? Sua voz era um sussurro quase perdido na agitação. Márcia hesitou por um momento, uma fração de segundo. Mas nesse momento a tensão se rompeu com um estrondo, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. Então, um grito cortou o ar. Eles estão aqui! E em um movimento coordenado, os homens mascarados avançaram. Um deles pegando Márcia de surpresa, desarmando-a com um golpe rápido. No mesmo instante, mais um desses intrusos se virou, mirando direto em Diego. E então, de repente, tudo fez sentido. Renata soltou a mão de Diego, seus olhos agora abertos como um livro. Você sabia, não sabia? Ela começou a se afastar. Você sabia de tudo isso. O confronto entre eles explodiu como um fogos de artifício, enquanto o caos se desenrolava ao redor. A verdade que ele não ousava admitir agora borbulhava na superfície. O passado de Diego, as mentiras, tudo estava prestes a ser revelado. As camadas se despiram, e no meio do desespero, uma única dúvida assolava sua mente. O que mais Renata escondia? Quem ela realmente era? Ele estava prestes a descobrir que todos estavam conectados de maneira que ele nunca poderia imaginar. Diego estava paralisado. O olhar de Renata estava fixo nele, angustiado. Você sabia de tudo isso? Ela ecoou a pergunta. Os olhos dela se encheram de lágrimas. O caos do restaurante parecia distante, mas a verdade pairava como uma tempestade sobre eles. Não é o que você está pensando. Diego tentou se defender, mas a voz dele falhava. O pânico no ar era palpável, como se alguém estivesse apertando um punho em torno de seu coração. Um homem mascarado avançou em direção a eles, mas com um movimento rápido, Márcia se colocou à frente dele. Eu não deixarei vocês escaparem. A arma tremia em sua mão, e a expressão no rosto dela misturava medo e uma satisfação sombria. A tensão era insuportável. Márcia, por favor, não! Renata gritou. Mas antes que alguém pudesse agir, outra explosão de gritos ecoou pelo restaurante. Diego olhou novamente para a janela, e o que viu o fez congelar. Um grupo de homens, armados e ameaçadores, começava a invadir o espaço. O desespero tomou conta de todos, e o caos se espalhou. Renata segurou a mão de Diego, puxando-o, mas a cena à sua frente o distraiu.
Um deles, com a máscara levemente deslocada, deixou uma faixa do rosto exposta. E quando Diego viu aqueles olhos, seu estômago revirou. Não pode ser, ele sussurrou. Era Marcos Valdez, o mesmo homem que tinha destruído sua vida na Colômbia. Renata percebeu a mudança na expressão de Diego. O que aconteceu? Quem é ele? Alguém que eu thought would never be here. Ele respondeu, sua voz trêmula. O passado de Diego estava aqui, e agora ameaçava arrastá-lo para o fundo novamente. Antes que pudesse processar tudo, uma explosão ensurdecedora ressoou da cozinha. A fumaça começou a invadir o salão, e as pessoas gritavam, correndo em direção às saídas. A confusão transformou-se em pânico total, e o chão tremeu sob os pés dele. Márcia, agora desesperada, se virou para Diego. Você não pode sair daqui, ela gritou, a arma em sua mão esquecida, como se estivesse presa em uma teia de segredos e mentiras. Por que você está fazendo isso? Perguntou Renata, ferida. O que você sabe sobre ele? Mas antes que Márcia pudesse responder, um novo personagem entrou em cena. Uma mulher, alta e com uma presença imponente. Surgiu da multidão. Seu olhar era frio e direcionado para Diego. E quando ela falou, um calafrio percorreu a espinha dele. Diego, você achou mesmo que podia escapar da família? O tempo parou. Todos os olhos se voltaram para a estranha, e o silêncio caiu como um manto pesado. Renata olhou para Diego, seu rosto pálido. O que você está escondendo? O medo em sua voz era genuíno. Quem é você? Ele questionou, seus joelhos quase desmoronando sob o peso daquela revelação. Não era só o passado que retornava, mas algo muito mais complexo. Sou sua irmã, e estou aqui para resolver isso, a mulher disse friamente. Diego ficou paralisado. Uma onda de choque percorreu seu corpo. Irmã? Ele não tinha ideia. A lembrança de uma infância que acreditava ter deixado para trás agora voltava com força total. E naquele instante, tudo fez sentido. O escândalo, as traições. Você não pode estar falando sério. A voz de Renata mal saiu, entrecortada pela incredulidade. Se você realmente quer saber a verdade, Diego, venha comigo. O que você ignora pode acabar com você. Ela olhou por cima do ombro, já pressentindo a chegada dos intrusos. A fumaça começou a se espalhar, e as sirenes da polícia ecoavam ao fundo. Diego estava paralisado entre duas decisões: ficar onde estava e enfrentar o caos que o cercava, ou seguir aquela estranha que poderia ser a chave para seus segredos mais profundos. Renata, ele começou, mas as palavras escaparam. O passado, o presente, o futuro. Tudo misturava-se em uma única linha tênue entre o que ele sabia e o que não fazia ideia. E assim, o dilema se instalou. Seguir sua irmã e descobrir uma verdade devastadora, ou permanecer e lutar contra seus demônios. A fumaça atenuava a luz do restaurante, e enquanto todos enfrentavam o horror que se desenrolava, Diego tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Quando ele se virou para Renata, bastou um olhar para que soubessem que nada seria como antes. Seria esse o começo de sua liberdade ou a entrada em uma nova prisão? Diego estava paralisado. O olhar de Renata estava fixo nele, angustiado. Você sabia de tudo isso? O caos do restaurante parecia distante, mas a verdade pairava como uma tempestade sobre eles. Não é o que você está pensando. Diego tentou se defender, mas a voz dele falhava. O pânico no ar era palpável, como se alguém estivesse apertando um punho em torno de seu coração. A tensão aumentava quando um homem mascarado avançou em direção a eles. Mas com um movimento rápido, Márcia se colocou à frente dele. Eu não deixarei vocês escaparem. A arma tremia em sua mão, e a expressão no rosto dela misturava medo e uma satisfação sombria. Diego começou a entrar em uma espiral de desespero. Márcia, por favor, não! Renata gritou. Mas antes que alguém pudesse agir, a explosão de um barulho ensurdecedor ecoou da cozinha. A fumaça começou a invadir o salão, e as pessoas gritavam enquanto corriam em direção às saídas. O chão tremeu sob os pés dele.
Márcia, agora desesperada, se virou para Diego. Você não pode sair daqui. Ela gritou, a arma em sua mão esquecida, como se estivesse presa em uma teia de segredos e mentiras. Por que você está fazendo isso? Perguntou Renata, ferida. O que você sabe sobre ele? Mas antes que Márcia pudesse responder, a cena mudou em um instante. Uma nova figura, uma mulher alta e com uma presença imponente, surgiu da multidão. Seu olhar era frio e sem emoção. Quando ela falou, um calafrio percorreu a espinha de Diego. Diego, você achou mesmo que podia escapar da família? O tempo parou. Todos os olhos se voltaram para a estranha, e o silêncio caiu como um manto pesado. Renata olhou para Diego, seu rosto pálido. O que você está escondendo? O medo em sua voz era genuíno. Quem é você? Ele questionou, seus joelhos quase desmoronando sob o peso daquela revelação. Não era só o passado que retornava, mas algo ainda mais complexo. Sou sua irmã, e estou aqui para resolver isso. A mulher disse friamente. Diego ficou paralisado. Uma onda de choque percorreu seu corpo. Irmã? Ele não tinha ideia. A lembrança de uma infância que acreditava ter deixado para trás agora voltava com força total. E naquele instante, tudo fez sentido. O escândalo, as traições. Você não pode estar falando sério. A voz de Renata mal saiu, entrecortada pela incredulidade. Se você realmente quer saber a verdade, Diego, venha comigo. O que você ignora pode acabar com você. Ela olhou por cima do ombro, já pressentindo a chegada dos intrusos. A fumaça começava a se espalhar, e as sirenes da polícia ecoavam ao fundo. Diego estava paralisado entre duas decisões. Ficar onde estava e enfrentar o caos que o cercava, ou seguir aquela estranha que poderia ser a chave para seus segredos mais profundos. Foi quando um estrondo ressoou do lado de fora do restaurante. A porta foi arrebentada. Alguém entrou e, com a máscara para baixo, a figura escura segurou uma arma. Mas não era um intruso qualquer. Quando a luz da rua iluminou seu rosto, Diego sentiu um aperto no peito. Não, você! O nome ecoou em sua mente como um eco distante, uma lembrança amarga. Marcos Valdez, o mesmo homem que havia destruído sua vida na Colômbia. Você acha que pode escapar de mim, Diego? Marcos sorriu, um sorriso que fez com que Diego sentisse o estômago revirar. A tensão no ar se intensificava. Mas a verdadeira bomba aconteceu quando a mulher alta disse, sem emoção: isso é tudo parte do plano. Sabíamos que você fugiria. E agora temos o que queremos. O olhar de Diego se deslocou da irmã para Renata. O mundo ao seu redor estava girando, e a ligação entre todos os presentes parecia impossível. Que plano? O que você esqueceu novamente, Diego? A mulher continuou, os olhos ardendo com uma intensidade quase assustadora. Você nunca deixou a família. Nós nunca deixamos você. Diego lutava para entender. As peças do quebra-cabeça se moviam de forma incoerente na mente dele. A traição, a manipulação, o futuro incerto que estava diante dele. A única certeza era que o passado, de uma maneira inimaginável, havia retornado, mais forte do que nunca. E enquanto as portas se fechavam e os segredos começaram a se desdobrar, a única pergunta que fez ecoar em sua mente era: será que alguma vez ele realmente conheceu a verdade sobre quem era? Os planos estavam se desenrolando ao seu redor, e tudo poderia se desmoronar a qualquer momento. Diego estava paralisado. O olhar de Renata estava fixo nele, angustiado. Você sabia de tudo isso? O caos do restaurante parecia distante, mas a verdade pairava como uma tempestade sobre eles. Não é o que você está pensando. Diego tentou se defender, mas a voz dele falhava. O pânico no ar era palpável, como se alguém estivesse apertando um punho em torno de seu coração. A tensão aumentava quando um homem mascarado avançou em direção a eles. Mas com um movimento rápido, Márcia se colocou à frente dele. Eu não deixarei vocês escaparem.
A arma tremia em sua mão, e a expressão no rosto dela misturava medo e uma satisfação sombria. Diego começou a entrar em uma espiral de desespero. Márcia, por favor, não! Renata gritou, mas antes que alguém pudesse agir, a explosão de um barulho ensurdecedor ecoou da cozinha. A fumaça começou a invadir o salão, e as pessoas gritavam enquanto corriam em direção às saídas. O chão tremeu sob os pés dele. Márcia, agora desesperada, se virou para Diego. Você não pode sair daqui, ela gritou, a arma em sua mão esquecida, como se estivesse presa em uma teia de segredos e mentiras. Por que você está fazendo isso? Perguntou Renata, ferida. O que você sabe sobre ele? Mas antes que Márcia pudesse responder, a cena mudou em um instante. Uma nova figura, uma mulher alta e com uma presença imponente, surgiu da multidão. Seu olhar era frio e sem emoção. Quando ela falou, um calafrio percorreu a espia de Diego. Diego, você achou mesmo que podia escapar da família? O tempo parou. Todos os olhos se voltaram para a estranha, e o silêncio caiu como um manto pesado. Renata olhou para Diego, seu rosto pálido. O que você está escondendo? O medo em sua voz era genuíno. Quem é você? Ele questionou, seus joelhos quase desmoronando sob o peso daquela revelação. A mulher sorriu e, com um movimento delicado, puxou para trás a capuz que cobria o rosto. Diego sentiu o mundo girar. Era uma mulher que ele conhecia muito bem, uma figura do seu passado que achava estar enterrada para sempre. Sofia? Minha mãe? A revelação cortou como uma lâmina. Sua mãe, que ele acreditava estar morta, estava ali, em carne e osso, mais viva do que nunca. Sim, Diego, e estou aqui para te salvar. O que você não percebe é que muitos anos se passaram. O que você sabia não era a verdade. A areia que parecia sustentá-lo começou a ruir. Renata olhou de um para outro, confusa, mas a frustração estava estampada em seu rosto. Como assim não era verdade? O que você está dizendo? A angústia crescia e os gritos à volta pareciam ecoar em um túnel sem fim. Não é o que parece. Eu nunca quis que você soubesse. Eu fiz o que era preciso para protegê-lo. Sofia respondeu, sua voz carregada de emoção. Mas a confusão de Diego só aumentava. A lembrança do desabamento, as vidas perdidas, tudo isso misturava-se com a nova revelação de sua mãe. Os homens mascarados se aproximavam e a tensão aumentava. Você não pode ficar aqui, gritou Márcia, sabendo que a situação estava se desenrolando rapidamente. Mas Diego, ainda atordoado, sentiu uma onda de determinação. Mãe, o que eles querem? O que está acontecendo? A certeza de que algo maior estava em jogo o atingiu. É complicado. O que você não entende é que meu papel na sua vida é mais profundo do que você imagina. Tem a ver com o desabamento e a responsabilidade que carrega. Sofia disse, seu olhar fixo nos olhos dele. O nó na garganta de Diego se apertou. Era muito. Então, de repente, uma explosão na entrada fez o lugar tremer. E pela primeira vez, os olhos de todos se viraram para o tumulto. Alguém estava lutando para entrar. Um homem forte, que Diego não reconheceu. No entanto, a cena que se desenrolou a seguir fez o coração dele parar. Com um movimento rápido, o homem derrubou a porta, revelou um rosto familiar, mas de uma maneira trágica. Era Claude. O queixo de Diego caiu, um grito preso na garganta, enquanto as memórias voltavam em um turbilhão. Claude, o homem que ele achava estar morto, agora se erguia da multidão, e a expressão em seu rosto era clara, fúria e desespero. Diego, Claude gritou, atravessando o terreno instável. Você não sabe nada. A verdade vai te consumir. O choque, a confusão e a ira em torno dele se entrelaçaram. Era um jogo de marionetes, e as cordas se apertavam em cada um deles. Diego olhou para Renata, apenas para ver o mesmo desespero reflexido em seu olhar. Enquanto tudo parecia desmoronar, a única certeza que habitava seu coração era que o passado não apenas estava de volta,
ele estava em uma guerra que ninguém poderia vencer. E no ar pesado e carregado de tensão, Diego se perguntou quem ele realmente era e o que seria o futuro que o aguardava. Diego estava paralisado. O olhar de Renata estava fixo nele, angustiado. Você sabia de tudo isso? O caos do restaurante parecia distante, mas a verdade pairava como uma tempestade sobre eles. Não é o que você está pensando. Diego tentou se defender, mas a voz dele falhava. O pânico no ar era palpável, como se alguém estivesse apertando um punho em torno de seu coração. A tensão aumentava quando um homem mascarado avançou em direção a eles, mas com um movimento rápido, Márcia se colocou à frente dele. Eu não deixarei vocês escaparem. A arma tremia em sua mão, e a expressão no rosto dela misturava medo e uma satisfação sombria. Diego começou a sentir um desespero avassalador. Márcia, por favor, não! Renata gritou, mas antes que alguém pudesse agir, a explosão de um barulho ensurdecedor ecoou da cozinha. A fumaça começou a invadir o salão, e as pessoas gritavam enquanto corriam em direção às saídas. O chão tremeu sob os pés dele. Márcia, agora desesperada, se virou para Diego. Você não pode sair daqui! Ela gritou, a arma em sua mão esquecida, como se estivesse presa em uma teia de segredos e mentiras. Por que você está fazendo isso? Perguntou Renata, ferida. O que você sabe sobre ele? Mas antes que Márcia pudesse responder, a cena mudou em um instante. Uma nova figura, uma mulher alta e com uma presença imponente, surgiu da multidão. Seu olhar era frio e sem emoção. Quando ela falou, um calafrio percorreu a espinha de Diego. Diego, você achou mesmo que podia escapar da família? O tempo parou. Todos os olhos se voltaram para a estranha, e o silêncio caiu como um manto pesado. Renata olhou para Diego, seu rosto pálido. O que você está escondendo? O medo em sua voz era genuíno. Quem é você? Ele questionou, seus joelhos quase desmoronando sob o peso daquela revelação. A mulher sorriu, e com um movimento delicado, puxou para trás a capuz que cobria o rosto. Diego sentiu o mundo girar. Era alguém que ele conhecia muito bem, uma figura que pensou estar distante. Sua mãe, Sofia. Você? Mas eu pensei que você estivesse morta. A incredulidade tomou conta dele, e a luz do restaurante pareceu desmaiar ao redor. Sim, Diego, eu voltei, e estou aqui para resolver tudo. A voz dela era um veneno tão doce quanto devastador. A imagem dela era um rugido na sua mente. Subitamente tão familiar, mas tão estranha ao mesmo tempo. Renata estava ofegante, olhando entre os dois, a confusão aumentando. Você é sua mãe? Como? O que está acontecendo? Você não entende, Renata. Minha vida não era como eu imaginei. Eu não sou o que você pensa que sou, Diego disse, sua voz embargada. Cada palavra parecia um passo em falso em um terreno queimado. Então, enquanto todos em volta estavam focados na revelação, lá estava Claude, agora se aproximando, a fúria escrita em seu rosto. Você não sabe. Sua mãe é parte da razão pela qual tudo isso aconteceu. Enquanto isso, atirei para te proteger, Diego. Todos nós estávamos jogando um jogo que você não consegue entender. A fúria crescia com cada palavra que saía da boca de Claude, como se a verdade estivesse muito mais profunda. A verdade não está apenas em você, mas na gente, na família. E uma vez que você souber, não haverá volta. Diego sentiu um frio na barriga. O passado era uma prisão que agora estava prestes a abrir. Em meio a essa tempestade, algo mudou no ar. Uma nova revelação estava prestes a romper como um vulcão adormecido. Enquanto os olhos de todos se fixavam nesse constrangimento crescente, um barulho ensurdecedor surgiu, o som de vidros quebrando, seguido por um grito horripilante. Diego virou a cabeça rapidamente, e o que viu entorpecia os sentidos. Um homem ofegante e ensanguentado que parecia ter fugido do inferno e rompeu pelo restaurante, parando abruptamente à vista de todos. Diego, você precisa saber.
A verdade está mais próxima do que imagina. É mais do que você acha que sabe. Todos nós somos apenas peças nesse tabuleiro. Eu não sou quem você pensa. Ele caiu, ofegante e quase em choque. O coração de Diego acelerou. O homem se levantou vagarosamente e, com um gesto dramático, removeu a máscara, revelando um rosto que só poderia ser relacionado a uma história de horrores passados. Sou eu. Você me conhece. Sou o verdadeiro responsável. Sou seu pai. A revelação assolou Diego como um tsunami. O que ele acreditou saber sobre sua família, sobre si mesmo, desmoronou em um instante. As peças tornaram-se uma confusão de sombras e mentiras. Ele olhou para Renata, para Claude, para a mulher que dizia ser sua mãe, com a mente girando. Como tudo isso era possível? Diego sentiu o chão se abrir sob seus pés. Tinha que tomar uma decisão. Em quem confiar? Qual era a verdadeira história? O caos se intensificou, e a incerteza pairava no ar como uma neblina sufocante. Quem sou eu, então? Diego sussurrou para si mesmo, sabendo que as respostas que buscava estavam mais distantes do que nunca. E enquanto a fumaça do passado o envolvia, ele se perguntou se, alguma vez, teve controle sobre seu destino. Diego estava paralisado. O olhar de Renata estava fixo nele, angustiado. Você sabia de tudo isso? O caos do restaurante parecia distante, mas a verdade pairava como uma tempestade sobre eles. Não é o que você está pensando. Diego tentou se defender, mas a voz dele falhava. O pânico no ar era palpável, como se alguém estivesse apertando um punho em torno de seu coração. A tensão aumentava quando um homem mascarado avançou em direção a eles, mas com um movimento rápido, Márcia se colocou à frente dele. Eu não deixarei vocês escaparem. A arma tremia em sua mão, e a expressão no rosto dela misturava medo e uma satisfação sombria. Enquanto a confusão se instalava, Claude, o homem que havia se apresentado como pai, deu um passo à frente, sua indignação transparecendo. Você nem sabe o que está fazendo, Diego. A fúria queimava em seus olhos. A verdade é muito mais complicada do que você imagina. Diego sentiu seu estômago revirar. Era como se o chão estivesse se abrindo debaixo dele. Ele olhou para Renata, buscando segurança, mas encontrou apenas desconfiança e dor. O que você está dizendo? O que aconteceu com a minha família? Então, como um bloco de gelo caindo do céu, a mulher que se dizia sua mãe, Sofia, fez um movimento brusco, levando a mão ao bolso. Diego, não é só você quem ficou guardando segredos. A voz dela carregava uma urgência desesperadora, mas a confusão só aumentava. Secretos? Que segredos? O que você está escondendo? A raiva misturada com medo fez as palavras saírem em um turbilhão. Você não é só meu filho. Você é parte de um jogo que começou há muito tempo. Sofia gritou, fazendo todos congelarem. Eu te protegi a vida inteira, mas você precisa saber a verdade sobre seu poder. O que você quer dizer com isso? Diego sentiu um aperto no peito, sua cabeça girando. A sensação de que estava sendo puxado para um abismo de mentiras e mistérios só aumentava. E então, sem aviso, a porta do restaurante foi arrombada com um estrondo. O som de passos pesados invadiu o ar e, quando todos se viraram, um grupo de homens armados entrou. Era como se o tempo tivesse parado. A tensão se transformou em pânico. Saia da frente! Um dos homens gritou, e o cais se espalhou. Gritos e sussurros se misturaram num frenesi de terror. Estamos aqui para levar Diego. O coração de Diego disparou. Levar? Por quê? Ele mal podia respirar enquanto a realidade se desdobrava diante dele. O que estava acontecendo? Quem eram essas pessoas? E por que queriam levá-lo? Sofia gritou para que todos se afastassem. Diego, você precisa entender. Eles são da organização e você é o alvo. Ela olhou para os homens com um misto de determinação e medo, como se estivéssemos frente a um monstro ancestral, prestes a devorar tudo. Organização? Que organização? A incredulidade tomou conta dele.
Você é mais importante do que imagina. Claude gritou. Seu poder é o que eles querem, e se não agir rápido, tudo que você ama será levado de você. Nesse instante, um dos homens armados avançou em sua direção, mas Renata deu um passo à frente, corajosa. Eu não deixarei você levá-lo, gritou, mas sua voz tremia. A situação se tornava cada vez mais caótica. Diego estava preso entre aqueles que pareciam protegê-lo e aqueles que queriam lhe fazer mal. Então, enquanto os homens armados se aproximavam, uma explosão ensurdecedora irrompeu do fundo do restaurante. O teto começou a desabar, e a fumaça encheu o ar. Diego não conseguia mais pensar. O que estava acontecendo? Quem era ele realmente? Antes que pudesse encontrar uma resposta, tudo ao seu redor desmoronou, e a única frase que ecoou em sua mente foi a mesma que repetira ao longo da vida. Quem sou eu realmente? E, então, no meio do caos, uma luz piscou e tudo ficou escuro. Diego estava no meio do caos. A fumaça envolvia o restaurante e a adrenalina pulsava em seu corpo. Ele olhou para Renata. Seus olhos pediam respostas. O que está acontecendo? A pergunta saiu em um sussurro, quase perdido entre os gritos e confusão. Sofia, sua mãe, falou com firmeza. Eles vêm atrás de você, Diego. Precisamos sair agora. A determinação dela era um fio de esperança no mar de desespero. Mas Diego ainda estava preso em sua mente, tentando entender quem realmente era. O passado estava ali, cara a cara, e suas verdades estavam prestes a ser reveladas. Você não precisa ir, Diego. Nós podemos enfrentar isso juntos. Renata gritou, mas seu olhar estava carregado de insegurança. O coração dele se partiu ao ver a dor em seu rosto. Ele queria protegê-la, mas como? Com um soco de realidade, Diego percebeu que isso não era só sobre ele, mas sobre todos que estavam envolvidos. Os homens mascarados avançavam. Claude lutava para se manter próximo, sua voz cortando o ar. A verdade está ao seu lado. Eles não podem levá-lo. Você tem mais poder do que imagina. O caos se intensificava. A fraqueza na voz de Claude não escapou da atenção de Diego. Ele percebeu que tinha que agir rapidamente, antes que tudo desmoronasse. A porta traseira se abriu. Um flash de luz iluminou o interior em meio à fumaça. Vem! Gritou Sofia, puxando Diego pela mão. Uma onda de calor tomou conta dele, e enquanto corriam, a sensação de que as paredes estavam se fechando tomava conta do espaço. Renata o seguiu, o trecho estreito abrigando a urgência da fuga. Precisamos de um plano, ela disse, respirando pesadamente. Assim que sairmos daqui, conseguimos um lugar seguro. Diego respondeu, determinado, o espírito de luta despertando. Cada passo o levava para mais longe do passado, mas o peso da verdade ainda o perseguia. Quando atingiram a rua, a sirene da polícia ecoou no horizonte. Era uma salvação e uma maldição ao mesmo tempo. Diego, Renata gritou, parando. Você precisa saber quem você é de verdade. Ele hesitou, o desejo de saber espremido contra o medo do que isso significava. Eu sei que tenho a responsabilidade de mudar tudo isso. O peso da expectativa carregava sua voz. Mas será que meu passado me define? Enquanto isso, uma explosão de adrenalina os envolveu. As sombras dos homens ainda os perseguiam e não havia tempo para mais perguntas. Um carro apareceu na esquina, suas portas abertas, um resgate inesperado. A figura que estava ali era familiar e estranha ao mesmo tempo. Eu sou o que restou da sua família. Venham, rápido. Quando entraram no carro, Diego virou-se para Renata, uma conexão profunda entre eles, e disse: o que quer que aconteça, eu estarei ao seu lado. E nesse momento, com o motor rugindo e a cidade se desdobrando à sua frente, ele entendeu que a luta não era apenas para desenterrar seu passado, mas para moldar o futuro que queriam construir juntos. Uma escolha, uma chance de recomeçar. Enquanto a paisagem mudava, uma nova resolução se formou. Diego não se tornaria a vítima do que aconteceu.
ele lutaria. E ao olhar para Renata, havia um pouco de esperança. Mas a pergunta sempre estaria ali. Será que realmente conseguiria escapar dos fantasmas que o assombravam? Se você chegou até aqui, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias inesquecíveis. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a chegar mais longe. Comente a sua reação e teoria sobre esse desfecho nas sugestões. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final. Sua participação é essencial, e somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.